Boa noite, tudo bem? Ó, a gente hoje vai falar, dar continuidade ao capítulo 2 do livro de Sociologia. Queria logo deixar claro aqui que é importante que vocês leiam o capítulo, grifem o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, respondam as atividades do capítulo e também para antes de responder as atividades do sistema, tá certo? Vocês podem colocar nos comentários aqui as dúvidas que vocês tiverem sobre as atividades que eu tirarei. Então, a gente estava falando sobre cultura, né, na aula anterior. Então, hoje nós daremos continuidade com o tema diversidade e interações culturais. Nós já vimos 3 tipos de cultura, foi 3 tipologias da cultura: a cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. Só que nós também vimos que existe uma diversidade cultural, né? Não dá para você dizer que você é somente daquilo ou somente disso. A cultura, principalmente no mundo que a gente vive, é algo muito interagido, né? Está muito relacionado com outras coisas. Uma cultura está relacionada à outra. Em nossa sociedade, essencialmente globalizada, principalmente, há uma série de interações entre as várias formas de produção cultural. Interação cultural é o quê? Quando culturas diferentes se misturam em algum espaço. Por exemplo, esse cara aqui é Vila Lobos, é um músico, né, um maestro que ele criava músicas e ele gostava de colocar músicas populares, como forró ou coisas parecidas, nas suas apresentações. Ou seja, a mistura da música clássica com a música popular, a cultura erudita com a cultura popular. Nessa série que passou na Globo, Hoje é Dia de Maria, dentro dela a história do próprio autor tem muitos elementos de interações culturais. A gente pode ver aqui, por exemplo, um indígena interagindo com um menino que certamente, claramente não é indígena, né? Culturas diferentes. E nós sabemos que a todo tempo nós somos bombardeados pela cultura de massa. E aí, nesse bombardeamento da cultura de massa, hoje em dia entrou as redes sociais, que vai criando em nós várias misturas de culturas, né? O que a gente aprende em casa, o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende nas redes sociais, de culturas diferentes. Também há a possibilidade de aprender a cultura de um país bem distante. E diversidade cultural, interação cultural é muito simples de entender, é isso, né? Mistura entre as culturas. E a gente vai agora para o tema ideologia. Não tem como falar em cultura se não falar de ideologia. A palavra ideologia, no seu sentido mais simples, significa conjunto de ideias. Mas a gente também pode dizer que a ideologia é a própria cultura. Por quê? Porque, pensemos, lembra de cultura material e imaterial? A cultura imaterial não está no plano das ideias, então, aquele modo de ser da sociedade, aquele modo de ser de um grupo. Pense, por exemplo, nos hippies. Eles têm um jeito de ser, né? Tiveram um jeito de viver. Fazia parte da cultura, que a gente chama de cultura hippie. É a ideologia hippie, é o jeito de pensar. Então, a cultura e a ideologia até muitas vezes podem ser sinônimos. Como assim, professora? Porque a cultura e a ideologia sempre está relacionada nessa pergunta: por que fazemos o que a gente faz? Porque, por exemplo, que eu assisto o jogo de futebol, sou fanática pelo meu time. Ou porque eu vou para a igreja todo domingo. Sempre existe um motivo, são os princípios que unem a gente, né? Nesse mundo das ideias, o jeito de ser, como nós somos formados, é ideologia. E também é cultura, porque faz parte da cultura da gente gostar disso ou não gostar disso, ou gostar daquilo, né? E aí, pela ideologia é que fazemos o que fazemos, não apenas porque precisamos, mas também porque nos movemos com base nas ideias em que acreditamos, em nossos valores, em nossas visões de mundo. Então, dentro da ideologia está o campo dos valores, dos princípios, do que a gente é enquanto ideia,
certo? Mais pra frente a gente vai aprofundar o conceito de ideologia nas próximas aulas. Como eu disse, respondam às atividades, leiam o livro, estudem, até que a gente possa se encontrar pessoalmente na sala de aula. Grande abraço!